Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Teremos agora a continuidade do minicurso, a decomposição e valores singulares de uma matriz, que está sendo apresentado pelo professor Dr. Magno Branco Alves. O professor Magno possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em matemática aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atuou como professor na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente é professor associado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aproveitamos para agradecer por aceitar o nosso convite e pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigada, professor. Agradecemos a presença de todos, os da casa e também os presentes de outras universidades, e aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos do ICE e enviados por e-mail aos demais participantes. Enviaremos no final deste minicurso um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Um bom minicurso a todos e todas, e qualquer dúvida estamos à disposição. Fique à vontade, professor. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao minicurso iniciado na terça, certo? E hoje eu vou falar sobre uma quantidade menor de temas, mas eles têm em contraposição um pouquinho mais de densidade conceitual dos temas tratados na aula anterior, certo? Eu vou precisar de dois elencos especiais de matrizes, que são as matrizes ortogonais e as matrizes simétricas. E depois que a gente relembrar ou definir os aspectos básicos desses dois elencos de matrizes, aí a gente passa propriamente dito para o alvo, para o objetivo central da exposição de hoje, que é a decomposição em valores singulares. Ok? Bom, o primeiro elenco de matrizes que a gente vai precisar discutir são as matrizes ortogonais. Para eu definir propriamente dito o que é uma matriz ortogonal, eu preciso relembrar para você o conceito de transposta de uma matriz. Então, quando eu tenho uma matriz A como essa que está em destaque aí na tela, a transposta dessa matriz, eu denoto ela com um T maiúsculo sobrescrito, como está aqui. Pura e simplesmente, o que eu estou fazendo é o seguinte: as colunas da matriz A passam a ser suas respectivas linhas. Simplesmente é isso. Em vez de eu descrever a matriz por colunas, eu passei a descrevê-la pelas linhas. Ou seja, as respectivas colunas da matriz A são as respectivas linhas da sua transposta. Aqui eu tenho uma definição precisa, tá certo? Como é que eu poderia operar assim, matematicamente com esse conceito? Simplesmente é trocar a ordem dos índices. Quem indexa coluna na matriz A está indexando linha na matriz transposta, e quem indexa linha na matriz A está indexando coluna na matriz transposta, tá certo? Existe um elenco básico de propriedades das matrizes transpostas que a gente vai elencar aqui. Eu tenho aqui duas matrizes e tenho um escalar lambda, tá certo? Eu não fiz destaque às ordens das matrizes, tá certo? Porque eu estou supondo que elas possam se acomodar a cada um dos enunciados que aqui tem. Por exemplo, em alguma hora eu vou querer que as matrizes A e B possam ser somadas ou que elas possam ser multiplicadas, tá certo? Todas essas propriedades não oferecem muita resistência, né,
na sua demonstração. Por conta disso aqui, e por objetividade, né, do nosso tempo exíguo, é que eu apenas as elenquei. Mas um ponto importante aqui são duas propriedades que eu gostaria de destacar para você. É que a transposta da transposta é a própria matriz, certo? E quando eu faço a transposta do produto, a transposta do produto é o produto das transpostas, só que em ordem invertida, certo? Um ponto importante é que a transposta da inversa é a inversa da transposta, e essas duas propriedades que eu deixei aqui por último me dizem o seguinte, né? A transposta tem um comportamento que a gente chama de linear, ou seja, a transposta da soma é a soma das transpostas, e quando eu multiplico a matriz por lambda, a transposta fica multiplicada por lambda. Um outro cenário completamente diverso de matrizes, onde você tem essa propriedade de linearidade se manifestando, por exemplo, no cálculo, quer ver? Em vez de você ter matrizes, você tem função, e em vez de o que você está fazendo ser tomar transposta, você está tomando derivada. Ora, a derivada da soma é a soma das derivadas, e quando você multiplica uma função por uma constante, a derivada fica multiplicada por essa constante. Então, transposição de matriz, derivação de funções, né, eles encarnam uma propriedade que pertence à álgebra linear. E essa propriedade de se manter soma ou se manter produto por escalar é a propriedade de linearidade, ok? Aqui eu acho que eu fiz uma digitação equivocada, porque deveria ter um item seguindo o padrão de numeração, tá certo? Mas se uma matriz é triangular superior, então a sua transposta é triangular inferior, e vice-versa. Isso é razoável, porque o que era coluna passa a ser linha e o que é linha passa a ser coluna. Então, por exemplo, numa matriz triangular superior, tá certo? As entradas nulas, elas estão abaixo da linha da diagonal principal. Quando eu tomo a transposta, eu estou tornando essas colunas linhas. Então, as informações que estavam abaixo da diagonal principal, elas, na matriz transpostas, estão acima da diagonal principal. Se abaixo, na matriz original, todas as informações eram nulas, na matriz transposta, acima da diagonal principal, todas as informações serão nulas. Então, isso confirma essa implicação. Se a sua matriz de origem é triangular superior, a sua matriz transposta é triangular inferior e vice-versa. Ok? Muito importante para a gente trabalhar com ortogonalidade é a gente ter a noção de produto interno e norma, tá certo? Sempre que eu falar de vetores no RM, eu estou pensando numa matriz coluna que tem N entradas reais, tá certo? Se você usa a linguagem de matriz transposta, fica muito fácil de você escrever o produto interno diretamente. Simplesmente o produto interno do vetor V pelo vetor W é esse produto V transposto com W transposto. E o resultado final dessa multiplicação matricial é esse escalar. É por isso que, em muitas ocasiões, o produto interno também é chamado de produto escalar. Esse produto escalar da geometria analítica em 2 e 3 dimensões que você deve ter visto num curso de geometria analítica e sistemas lineares, tá certo? Essa proposição que segue, aqui, a 6.2, ela vai te dar um elenco mínimo de propriedades desejáveis para um produto escalar, certo? O produto escalar de um vetor por ele mesmo é maior ou igual que zero. A razão é que aqui no vetor W você pegaria o mesmo vetor V e este produto daqui seria a soma dos quadrados das entradas de V1 até Vn, certo? A outra coisa é que, seguindo esse padrão que eu acabei de anunciar, um produto escalar é nulo, aqui faltou um igualzinho, tá certo? Sem somente ser esse vetor é nulo, tá certo? Uma boa notícia em relação ao produto escalar é que não importa a ordem com que você realize a operação, tá? Se é primeiro o V ou depois o primeiro dado, o resultado do produto escalar não vai se alterar. E essa brincadeira que você tem aqui, esse aqui poderia ser enunciado como se fosse uma propriedade distributiva da soma em relação ao produto escalar, e esse daqui pode ser pensado, esses dois últimos itens, como uma espécie de propriedade associativa do produto por escalar
com o produto escalar. Repare que antes eu coloquei um por, tá? Porque eu multiplico escalar por vetor, e o produto escalar é o produto que tem como resultado um escalar, ok? Mas, de qualquer forma, essas propriedades mínimas que a gente botou aqui, elas em cenários outros, elas servem como os axiomas do que deveria ser um produto interno num espaço vetorial, tá certo? Uma proposição muito simplesinha nesse contexto da gente, mas que ela vale a pena ser enunciada, né? É a relação entre a transposta de uma matriz e o produto escalar em Rn, tá certo? Vale essa observação daqui. Se você tem vetores, coluna U e V em Rm, então, e se há uma matriz quadrada, tá? A relação que a matriz A e a matriz transposta guardam entre si é essa relação dada por essa igualdade aqui de produtos escalares, tá certo? O que ele estou dizendo para você? Para você passar a matriz A para o outro lado daqui da vírgula, você paga o preço de botar um T aqui em cima. Percebeu? Não é difícil você demonstrar isso aqui, não. É só você escrever por extenso quem seria esse produto escalar e lembrar de propriedades de que a transposta do produto é o produto das transpostas com a ordem invertida. Eu deixo para você para tomar um cafezinho rápido, né, para poder provar essa igualdade aqui. Essa igualdade é extremamente importante, tá certo? Outra coisa que eu quero observar é o seguinte: quando a gente trabalha com transformações lineares e coisas do gênero, eu apanho um pouquinho mais para poder provar essa igualdade daqui, tá certo? Beleza? Aproveitando que eu tenho a noção de produto interno ou produto escalar, tá certo? Eu vou definir a norma de um vetor como sendo a raiz quadrada do produto escalar, do vetor por ele próprio, tá certo? Se eu lembrar quem são as entradas de V1 até Vm do meu vetor coluna V, a minha norma fica sendo pura e simplesmente essa brincadeirinha daqui. Se o teu M é 2 ou 3, isso lembra exatamente o comprimento, né, do segmento orientado, que sai da origem e chega até o ponto do R2 ou do R3, que tem as entradas de V1 até Vm, ok? Então, geometricamente, o que a gente está querendo sinalizar para você com esse conceito de norma é que isso aqui é uma espécie de comprimento do seu vetor coluna, ok? Assim como o produto interno, a norma tem um elenco de propriedades que são muito bem-vindas, tá certo? Eu elenquei aqui 3 principais inicialmente, e depois eu juntei numa próxima proposição 2 desigualdades que são centrais. As propriedades mínimas que você tem aqui são que, primeiro, é que a norma de um vetor é maior ou igual que zero, qualquer que seja o vetor. Aqui saiu um errinho de digitação, que a gente tem que corrigir depois na versão final dessas notas. A norma de um vetor é nulo se somente se o vetor é nulo. E quando eu multiplico um vetor por um escalar lambda, tá? Eu aqui deveria ter um escalar, o módulo do escalar lambda, e não apenas o lambda, tá certo? A razão é simples. Se você voltar aqui na expressão da norma, quando você multiplica aqui por lambda, aqui fica lambda quadrado em cada um desses somandos. Tirar a raiz quadrada de lambda quadrado é você trabalhar com um módulo quadrado de lambda, tá certo? Embora eu esteja privilegiando escalares reais, tá? Eu posso trabalhar também com escalares complexos. Só que, se eu for fazer isso é apenas uma observação, tá certo? Eu tenho que mudar essa brincadeirinha que aqui está, tá certo? Ó, quando eu trocar a ordem, eu tenho que colocar a barra de conjugação complexa, ok? Mas eu não vou me aventurar com espaços vetoriais, né, em que os escalares são complexos, mas você fica avisado que em outros contextos, tipo teoria quântica, o processamento de sinal, isso não é uma coisa tão absurda de ocorrer, não, ok? Essa proposição aqui, ela tem uma temperatura um pouquinho mais elevada, tá? Por quê? Porque ela te fornece 2 desigualdades que são muito importantes. A primeira desigualdade que ela te fornece é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo?
que diz que o módulo do produto escalar é menor ou igual que o produto das normas, certo? E a outra desigualdade que a gente tem é a desigualdade triangular, que diz que a norma da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Se você aqui no lugar do m colocar m igual a 1, certo? O que você observa é que o produto escalar entre V e W é o produto usual de números, e que a tua norma de vetor é o módulo usual de números. Então, quando o teu M é igual a 1, só para que você tenha um exemplo bem tangível de que isso daqui é verdade, essa igualdade aqui diria para você que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Nesse caso, como eu tenho pouca dimensão, eu não precisaria de uma desigualdade aqui, eu teria apenas uma igualdade. Mas se é igual, está valendo o menor igual. A outra desigualdade triangular é exatamente a desigualdade triangular numérica. O módulo da soma de dois números reais é menor ou igual que a soma dos módulos desses números reais. Ok? A última coisa em relação a essas desigualdades é o seguinte: a maneira padrão de você provar essa desigualdade aqui é trabalhar o módulo quadrado da soma B mais W, lembrar que o módulo quadrado de um vetor, a norma quadrática de um vetor é o produto escalar dele por ele próprio. Então, o módulo quadrado dessa norma, o quadrado dessa norma aqui da soma, seria o produto escalar do B mais W por ele próprio. A gente voltaria aqui nessas duas propriedades 3 e 4 e abriria uma expressão e apareceria aí para você, na hora que você abrisse, uma espécie de produto notável, só que com o produto escalar no lugar do produto usual de números, tá certo? E aí, nessa expressão que você obteria, você teria que recorrer a essa desigualdade de Cauchy-Schwarz e ganharia o seu jogo, ok? Bom, outro benefício, que a desigualdade de Cauchy-Schwarz nos proporciona, além de demonstrar a desigualdade triangular, ser uma peça-chave, ponto-chave, na demonstração, é que você pode definir o cosseno de entre dois vetores, tá certo, em Rn, usando essa expressão. O que você faz? Bom, você admite que ambos os vetores V e W são diferentes de zero. Por quê? Porque se um dos vetores é nulo, não faz sentido o ângulo entre um vetor e um ponto, tá certo? Então, ambos os vetores têm que ser não nulos. Você manda essa desigualdade, esse produto para o outro lado aqui, dividindo, tá certo? E como você tem módulo aqui, tá, o que acontece é que esse quociente aqui estaria entre menos 1 e 1, e, portanto, materializaria o cosseno de um ângulo entre 0 e π, tá certo? Na esteira dessa definição, tá, de dizer que este quociente daqui é o cosseno do ângulo entre dois vetores, tá certo? O que ocorre é que, quando o teu ângulo é π sobre 2, 90 graus, você tem exatamente que o cosseno é nulo. Então, uma maneira algébrica de você caracterizar a ortogonalidade de dois vetores é você lidar com a nulidade do produto escalar entre eles. Certo? Uma outra coisa que a gente gosta de fazer é normalizar o tamanho de vetores, ou seja, de modo que ele se torne um comprimento unitário. Então, se um vetor que você tem em Rm é diferente de zero, tá? Dividir esse vetor pela norma dele te proporciona um vetor com norma unitária, tá certo? Isso é um procedimento importantíssimo, embora simples, que a gente vai adotar, tá certo? Tem um conceito que a gente precisa, tá? Que é o conceito de ortonormalidade, tá certo? Ele congrega duas coisas, a ortogonalidade e a normalização dos ingredientes. Então, ele é sintetizado de forma bem simples com essa igualdade que está posta aqui. Dizer que esse conjunto finito de vetores em Rn é ortonormal significa dizer o seguinte: quando eu pego dois deles quaisquer e faço o produto interno ou escalar, o resultado vai ser se os vetores em pauta são iguais, e o resultado vai ser zero, nulo, quando os vetores são diferentes. Certo? Tem um algoritmo muito importante, que é o algoritmo de Gram-Schmidt,
tá certo? Que diz o seguinte, quando você pega, né, um conjunto linearmente independente de vetores em Rm, tá, para um elenco de passos bem recursivos, aliás, você pode sair desse conjunto inicial e chegar num conjunto ortonormal, tá certo? O que eu vou fazer aqui é te dar uma ilustração breve de como funciona esse algoritmo com três ingredientes, com três elementos, W1, W2, W3, certo? Se você entender, tá, esse algoritmo com dois ou três elementos, você provavelmente entendeu esse algoritmo com uma quantidade arbitrária de elementos, tá ok? Então, o que a gente está fazendo? Eu estou supondo, de antemão, que esse conjunto aqui é linearmente independente. Ou seja, se você realizar uma combinação escalar desses três elementos e o resultado for nulo, a única chance que eu tenho é que os escalares envolvidos sejam todos nulos. Dito de outra forma, nenhum dos elementos aqui, W1, W2, W3, pode ser expresso como soma de múltiplos dos outros dois. Ok? Então, vamos lá. Como ponto de partida, primeiro, eu tenho que ter W1 diferente de zero. Por quê? Porque se W1 é igual a zero, esse conjunto já não é linearmente independente. Ok? Segunda coisa que eu tenho que ter é que o W2 não é múltiplo escalar de W1. Porque se W2 é múltiplo escalar de W1, esse conjunto não é linearmente independente. E a terceira coisa, eu não posso ter o W3 sendo combinação linear de W1 e W2. Porque se fosse, também eu estaria violando a hipótese de que esse conjunto W1, W2, W3 é linearmente independente. Beleza? Bom, com essas observações preliminares, né, que dizem respeito à independência linear do conjunto W1, W2, W3, vou fazer o seguinte. Vou decretar que V1 til é W1. Ok? E após esse decreto, eu vou decretar que V1 é o V1 til dividido pela norma do V1 til. Então, o que eu consegui aqui é um V1 que está na mesma reta que o W1, tem o mesmo sentido que o W1, só que tem tamanho unitário. Ok? A segunda coisa que eu vou fazer é definir esse vetor daqui, V2 til, tá certo? Ele é o W2 menos o produto escalar de W2 com V1 multiplicado pelo V1, tá certo? Depois que eu definir este vetor daqui, eu vou pegá-lo e simplesmente dividir por sua norma, tá certo? Aí você se pergunta, tá, você está dividindo pela norma do V2, mas quem te garante que esse vetor aqui não poderia ser nulo? É uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte, se eu tivesse a nulidade dessa diferença, eu diria para você que o W1 e o W2 seriam múltiplos um do outro. E isso está excluído porque W1, W2 e W3 é um conjunto linearmente independente. Então, eu posso, sem problema algum, dividir por esta norma. Por último, né, eu vou definir o meu vetor V3 til como sendo essa diferença daqui e vou normalizá-lo. Novamente, o que me permite poder dividir por esta norma é que tanto V1 como V2 são múltiplos de W1, tá? E se você colocar o V2 aqui, e essa igualdade, essa diferença fosse nula, o que você estaria obtendo é o W3 como combinação linear de W1 e W2, o que de antemão foi proibido. Tá certo? Uma conta rápida permite você verificar, né, que esses vetores são ortogonais 2 a 2. Por decreto, eles já nasceram com um tamanho unitário. Tá? Eu vou verificar isso para um só e os outros são ficados como exercício. Na hora que você fizer, né, a ortogonalidade entre V1 til e V2 til, você abre usando as propriedades, né, de produto escalar, e depois de uma série de 5 passos simples, o que você vai desembocar é que o produto escalar entre V1 til e V2 til é a diferença do produto escalar entre W1 e W2. Isso, evidentemente, é nulo, tá certo? Por quê? Porque eu tenho uma boa propriedade que eu não
A ordem com que o produto escalar é realizada, ela não é importante. Eu tenho uma comutatividade nessa brincadeira. Ok? Só para que essa demonstração não fique muito com sabor algébrico, eu vou tentar colocar para você uma tipo de interpretação geométrica para que fique claro isso daí. Por exemplo, quando você olha para esse vetor que aqui está, ele é ingrediente, se você observar, lá em cima, quando você definiu o V2 til. Está vendo aqui, ó? Esse vetor aqui. Esse vetor não é outra coisa senão a projeção ortogonal do W2 sobre o teu vetor V1. Certo? Então, quando você faz essa diferença daqui, o que você está dizendo, se você tem isso na sua tela mental, é que esse vetor V2 til, certo? Ele é ortogonal ao vetor V1. É como você pensasse num triângulo retângulo, tá certo? O teu vetor W2 seria a hipotenusa, beleza? E esse vetor daqui seria o cateto, tá certo? Sobre o qual você projeta. E esta diferença seria o cateto perpendicular ao primeiro cateto. Ok? Se você fizer isso com os outros dois vetores, com esse outro vetor aqui, ó, em vez de você estar projetando em cima da reta, né, determinada pelo vetor V1, quando você faz essa projeção, o que você está fazendo é projetando sobre o plano determinado pelos vetores V1 e V2, que não são alinhados, tá certo? E quando você define o teu vetor V3 til, isso é a diferença entre W3 e essa projeção. É dessa interpretação como projeções ortogonais que essas diferenças se materializam naturalmente como vetores perpendiculares ortogonais do jeito que a gente está querendo. Okay? Isso funciona para um número qualquer de vetores. Tá? Se você tem essa interpretação geométrica em mente, você não tem dificuldade em estender o teu algoritmo não apenas para 2 ou 3 vetores, mas para um número arbitrário deles. Ok? Bom, feita essa explanação mínima sobre produto escalar e ortogonalidade, está na hora da gente olhar o que é uma matriz ortogonal. Matriz ortogonal, pura e simplesmente, uma matriz quadrada, tá? Cuja inversa dela é sua transposta. Pura e simplesmente. Certo? Beleza? Bom, uma maneira alternativa de você falar da ortogonalidade de uma matriz é dizer que tanto as suas colunas como as suas linhas, né, formam um elenco de vetores de Rm que é ortonormal. Tá certo? Então, você pode partir daqui, eu partir disso daqui como a definição de ortogonalidade de matriz e chegar à conclusão que a sua matriz inversa é a transposta, ou você pode adotar que a inversa da matriz é a transposta como definição e chegar nisso daqui como propriedade. São coisas, como se diz, equivalentes. Na demonstração que eu trabalhei aqui, eu trabalhei com o caso n igual a 2 apenas por preguiça de digitar bastante no LaTeX. Mas é muito tranquila a demonstração, o que você tem que fazer. Aqui, eu pego a minha matriz A e desacoplo ela em colunas, tá certo? A minha matriz transposta, o que eu vou fazer? Pura e simplesmente, quem era a coluna passa a ser as linhas. Na hora que você efetua esse produto daqui, você fica com esse elenco de produtos de matriz e coluna, tá certo? Como as colunas ou as linhas de uma matriz ortogonal formam um conjunto ortonormal de vetores, o resultado desses produtos aqui de matrizes coluna é exatamente essa matriz de identidade. Tá certo? Tem maior dificuldade, você verifica aqui o A vezes o A transposto também da identidade. Então, você está provando que a transposta da tua matriz é exatamente a inversa da matriz original. O caso geral é inteiramente análogo, não oferece a menor dificuldade. Ok? Uma das coisas que você deve ter em mente quando você pensa em matriz ortogonal é esse tipo de matriz que está aparecendo aqui na nossa tela. Tá? O efeito geométrico dessa matriz aqui é você fazer uma rotação de um ângulo θ. Para quem já estudou um pouco de álgebra linear, isso aqui é bem claro. Então, matrizes de rotação e matrizes de reflexão são bons exemplos, tá certo? De matrizes que são ortogonais, tá certo?
Outro exemplo é esse cara daqui, ó. Ok? Essa daqui está te dando uma espécie de matriz de reflexão. Tá? Deixa eu te contar uma fofoca. Na hora que você enxerga a operação de transposição, né, como uma associação que pega uma matriz A, tá certo, e leva numa matriz, uma outra matriz, se esse elenco de matrizes for, digamos assim, matriz quadrada, tá? A transposição de matriz, ela de alguma forma vai me lembrar algo parecido com isso daqui. Ok? Então não é tão sem razão que está aparecendo aqui essa matriz aqui de reflexão. Tá bom? A verificação direta de que essas matrizes, tanto no exemplo 6.1 como no exemplo 6.2, são matrizes ortogonais, é imediata e eu deixo para o seu cafezinho. Tá bom? Essa observação simplesmente relata o que eu acabei de falar para você, do conteúdo geométrico das matrizes nos exemplos anteriores, como rotações e reflexões, e a observação 3, que vem na sequência, eu estou fazendo as versões tridimensionais dessas matrizes, de rotação e de reflexão. Tá? Eu encerro essa sessão sobre matrizes ortogonais com algumas propriedades, né? Essas duas propriedades aqui, beleza? Querem me dizer que o conjunto das matrizes é um grupo com relação à operação de produto de matriz. Então, o que ele está querendo te dizer aqui? Que se uma matriz é ortogonal, a sua inversa também é ortogonal. E que se duas matrizes são ortogonais, a inversa também é uma matriz ortogonal. Ok? A outra coisa que é extremamente importante em termos de matrizes ortogonais é o seguinte, tá? Uma matriz ortogonal, sem somente ser a norma de AX e a norma de X, qualquer que seja o vetor coluna X em Rn, ok? Ou seja, matrizes ortogonais, certo? Correspondem, em parte, a alguns movimentos rígidos que você possa pensar no plano ou no espaço, como rodar em torno de um ponto ou em torno de um eixo, tá certo? E refletir, virar de cabeça para baixo uma figura. Você preserva comprimento nessas movimentações, certo? O outro tipo de movimento que eu teria seria transladar, preservando o comprimento, tá? Seria transladar. Mas translação não é, né, algo que você possa fazer por multiplicação de matriz na ambiência. Você pode até fazê-lo, mas você tem que pagar o preço de aumentar a dimensão da ambiência onde você está fazendo a sua operação, tá certo? Mas, de qualquer forma, tá? Fica aqui o recado dessas propriedades centrais de matriz. A verificação dessas propriedades, tá? Essa daqui simplesmente decorre de propriedades da inversa e de propriedades da transposta. Certo? Essa daqui, se você ficar assustado, simplesmente faça o seguinte, pegue matriz 2 por 2 e verifique diretamente. Ok? Não vai te oferecer o menor produto. Uma outra coisa que você pode fazer é levar esse cara daqui ao quadrado, lembrar que a norma quadrada é o produto escalar do vetor por ele próprio, aí o quadrado dessa norma seria o produto escalar de AX por AX, mandar o A para o outro lado da vírgula como A transposto, e lembrar que A transposto vezes A é igual à identidade, e que a identidade multiplicada por um vetor é o vetor. Portanto, esse cara daqui ao quadrado seria o produto escalar do x por ele próprio. Quando você tirasse a raiz quadrada em ambos os lados, apareceria diretamente essa igualdade daqui, ok? Fica à vontade para tomar um café e botar no papel e lápis todas essas propriedades daqui. Eu recomendo. Um outro elenco de matrizes que vão dar o ar da graça daqui a pouco, tá certo? É o elenco das matrizes simétricas, ok? De forma matemática, né, algébrica, a gente diz que uma matriz é simétrica quando ocorre isso daqui, ó. A entrada AIJ coincide com a entrada AJI. Explicitamente, se você pega uma matriz 2 por 2, esse cara está te dizendo o seguinte, olha. Bom,
A diagonal principal, eu não tenho que me preocupar com ela. O que eu estou dizendo para você é que, nesse caso, a entrada A12 e a entrada A21 coincidem. Por isso que eu tenho esse Bzinho e esse Bzinho aqui. Se você fosse para uma matriz 3x3, você deixa de lado a entrada central, a diagonal principal, e o que você tem é que a matriz tem uma simetria, percebe? Em relação à diagonal principal. Ó. B com B, C com C e E com E. Tá certo? É por isso que você chama essa matriz de simétrica. Ok? As matrizes simétricas também têm propriedades interessantíssimas. Tá? Então, e, novamente, ecoa a propriedade que a gente chamou de propriedade de grupo. Então, se você tem uma matriz que é simétrica e é inversível, então, beleza? Essa implicação aqui tá, precisa de um esclarecimento. Quando eu faço essa implicação, eu estou admitindo aqui que a sua inversa é simétrica. Por exemplo, a matriz nula é simétrica, mas ela não é inversível, porque matrizes inversíveis não podem ter linha ou coluna nulas, tá certo? Então, quando eu fizer essa implicação aqui, eu quero que você entenda que eu estou dizendo para você, ó, se uma matriz é simétrica é inversível, a inversa dela é uma matriz inversível. Se duas matrizes são simétricas, então o produto delas é uma matriz simétrica, tá certo? E a outra coisa que você pode fazer para reconhecer uma matriz simétrica é que ela atenda essa exigência daqui, ó, em relação ao produto escalar de vetores, tá certo? A razão é simples, é porque se a tua matriz é simétrica, tá certo? Ela coincide com a transposta. Ó, vamos olhar lá em cima, aqueles dois exemplos que a gente viu de matriz 2x2 e 3x3. Quando você pega essa coluna daqui e transforma ela em linha, você obtém a mesma coisa. E quando você pega esta coluna e transforma ela em linha, você também obtém a mesma coisa. De forma análoga, você obtém para esse amigo daqui, ó. A primeira coluna e a primeira linha são iguais. A segunda coluna e a segunda linha também são iguais. E, por último, a terceira coluna e a terceira linha também são iguais. Ok? Uma maneira, assim, algébrica, operacional de você reportar a simetria de uma matriz é você, por simplesmente, dizer que ela coincide com a sua transposta. Tá certo? E é por isso que isso aqui vai ser verdade. Perfeito? Bom, a gente já se deparou na aula passada com uma decomposição, uma fatoração de matrizes inversíveis, tá certo? Que foi a decomposição L1. Ela foi colocada lá para a gente articular conceitos que envolviam, né, escalonamento, inversão e coisas do gênero, tá certo? Essa decomposição que a gente tem aqui vai ser uma decomposição chave para o que a gente vai fazer daqui a pouco, em relação à decomposição em valores singulares de uma matriz, tá certo? Essa decomposição espectral, certo? Ela diz o seguinte: suponha que você tem uma matriz simétrica, tá certo? Matrizes simétricas são muito bem-vindas, tá? E a razão pelas quais matrizes simétricas são muito bem-vindas é exatamente essa decomposição ou fatoração. Então, o que ocorre? Em primeiro lugar, né, se você tem autovalores distintos da matriz A, tá certo? O que acontece é que os autovetores associados a autovalores distintos da matriz A, eles são ortogonais, certo? Então, como é que você demonstra essa propriedade de ortogonalidade de autovetores associados a autovalores distintos? Primeiro, você faz o seguinte: você pega dois autovetores, U e V. O autovetor U é associado ao autovalor lambda e o autovetor V é associado ao autovalor mi, certo? Você escreve essa expressão, passa esse lambda aqui para dentro. Como U é autovetor de A associado a lambda, então esse lambda U não é outra coisa senão AU. Ok? Agora você passa essa matriz para o outro lado da vírgula, então ela vem para esse lado de cá como sendo A transposta, mas a sua matriz A é uma matriz simétrica, e a gente acabou de chamar a atenção de que a simetria de uma matriz pode ser ecoada como sendo, né, a igualdade entre a transposta da matriz e ela própria.
Então, aqui eu desemboco na matriz A. O que eu faço? Lembro que o meu V é um autovetor associado ao autovalor Mi, da matriz A. Então, em vez de AV, eu escrevo MiV. Aqui, o que eu faço? Eu tiro esse Mi para fora do produto escalar, como lembrando uma das propriedades de associatividade que eu elenquei acima para produto escalar, e eu estou com essa igualdade final, tá certo? Quando você iguala este cara com este daqui, você tem, passando por outro lado a igualdade, botando o produto escalar de 1 por V em evidência, é essa igualdade daqui. Ora, mas se lambda é diferente de Mi, diferente de zero é a diferença lambda menos Mi. Você vem aqui, ó, e corta essa diferença, e o que sobra é o U igual a V. E produto escalar nulo significa exatamente a ortogonalidade dos vetores em pauta, tá certo? Beleza? Para que eu motive para você qual é a decomposição espectral que eu tenho em mente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, uma matriz, né, diagonal, ou seja, uma matriz em que fora da diagonal principal as entradas são nulas, tá certo? E vou pegar aqui uma matriz ortogonal. Aqui houve um errinho de digitação, pessoal. Aqui deveria ser a matriz O, tá? E não a matriz D. Então tá, a matriz O é matriz ortogonal e a matriz D é matriz diagonal, certo? E aí o que a gente vai fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a transposta da minha matriz A, tá certo? E quando você fizer a transposta desse produto de 3 matrizes, a transposta do produto é o produto das transpostas, só que na ordem invertida. Então, eu vou ter a transposta de O transposto, a transposta da matriz D e a transposta de O. Lembre-se, a transposta da transposta te faz retornar para a matriz original, O. E a transposta de uma matriz diagonal é ela própria, porque a matriz diagonal é simétrica. Então, o que ocorre? Na hora em que você tem uma matriz nesse padrão daqui, ó, ortogonal, diagonal, transposta da ortogonal, aqui, perdão, houve um erro de digitação, repetindo, certo? O que eu obtenho quando eu faço a transposição desse triplo produto é que eu tenho uma matriz simétrica, certo? O que é notável é que qualquer matriz simétrica, né, pode ser colocado nesse produto daqui, ó, nesse padrão. Uma matriz ortogonal, uma matriz diagonal e a transposta da matriz ortogonal que eu comecei aqui na esquerda. Certo? Essa é a chamada decomposição espectral ou teorema espectral para matrizes simétricas. Certo? Uma coisa que é bom a gente saber, né, por que isso tem a ver com espectro, etc., é o seguinte, na hora que você tem essa igualdade daqui, o que essa igualdade tem, pelo fato da sua matriz ser ortogonal, tá certo? É que se você multiplicar pela direita ambos os lados dessa igualdade, você vai ficar com A igual a vezes O igual a O vezes D. Por quê? Porque a transposta de O, ela é a inversa de O, porque a minha matriz O está sendo suposta ortogonal. E se você fizer o produto de O por D, você vai ver que a matriz que você obtém é a matriz que tem quase as mesmas colunas da matriz O. Só que aqui você teria o D1 vezes O1 e até você chegar no DM vezes ON. Tá certo? De modo que você dizer que AO é igual a OD, você está dizendo que cada vez que você multiplica a matriz A pela coluna OJ de O, o que você está obtendo é o OJ multiplicado por DJ. Dentro da linguagem de autovetores e autovalores, você está dizendo o seguinte, se isso daqui corre, tá certo? A primeira coluna de O é autovetor de O associada à primeira entrada D1 de D. Isso vale até a entrada DS, mésima e a coluna mésima, tá certo? Isso está sintetizado nessa igualdade daqui. Portanto, fatorar a sua matriz A nesse padrão que aqui está posto, você está, de uma forma ou de uma forma alternativa, versando sobre autovetores e autovalores dessa matriz A daqui. E todas as informações que dizem respeito a autovetores e
dos valores são chamadas no jargão de álgebra linear de informações espectrais. Então, se você fez uma decomposição nesse padrão, e se os ingredientes aqui desta decomposição ou fatoração são ingredientes que versam exclusivamente sobre autovetores e autovalores da matriz A, é por isso que você diz que isso é uma decomposição espectral. Ok? Bom, vamos lá. Teorema importante que a gente tem aqui é o seguinte: você tem uma matriz simétrica, tá bom? Então, vale o seguinte. Primeiro, os autovalores da sua matriz simétrica são autovalores reais. Ok? Segundo, existe matriz ortogonal, de modo que a sua matriz A possa se expressar como esta fatoração que aqui está, onde a matriz D tem esses autovalores nas suas respectivas entradas da diagonal principal. Certo? Esse teorema é um teorema extremamente importante, tá certo? O que eu vou fazer com você é demonstrá-lo diretamente e de forma elementar no caso 2 por 2. Beleza? A demonstração que eu conheço dele, em dimensão qualquer, você precisa usar um pouquinho de cálculo. Você precisa usar o método de multiplicadores de Lagrange, tá? De restrição condicionada. Ok? Mas o que eu tento te adiantar é o seguinte: esse é o resultado central da álgebra de matrizes e ele é um resultado que vai muito, muito longe. Tá certo? Não fica restrito apenas de matrizes. Tá? A gente pode enunciar esse resultado, e ele tem relevância em física quando você está trabalhando com dimensão infinita em outros contextos. Não vou entrar muito no mérito disso, não, mas eu quero apenas te sensibilizar para o fato seguinte: esse discurso daqui vai bem mais além do que a gente está falando aqui. Okay? Mas, no nosso caso, para efeito concreto, o que a gente vai fazer é dar uma demonstração direta no caso simples e bonitinho, que é o caso 2 por 2. Para você medir que a temperatura não é baixa, você já vai ver que, neste caso simplificado, a gente já tem uma coisa bonitinha e não banal. Certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha matriz simétrica, então significa que eu vou ter estas duas informações aqui iguais. As informações da diagonal principal, eu não preciso me preocupar. Certo? Se todos os ingredientes da matriz A são nulos, eu pego lambda 1 e lambda 2 igual a zero, e a matriz que eu escolho é a matriz identidade. Então, esse caso, ele não oferece maiores empolgações, porque ele é um caso simples. Então, doravante, eu vou supor que a minha matriz A é diferente da matriz nula. Tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um escalar lambda, tá? Tal que A menos lambda I não seja inversível. Isso é o conceito de alto valor de uma matriz. Quando você explicitar essa matriz aqui, colocando uma tabelinha 2 por 2 de números, o que você vai obter é exatamente esse amigo daqui. Certo? Agora, para uma informação que foi posta na aula passada, em relação à inversão de matrizes, pelo menos as de ordem 2 por 2, dá para você demonstrar isso de forma direta, ter a não inversibilidade dessa matriz significa que o determinante dela, o produto dessa entrada por essa, menos o produto desta entrada por essa, é nulo. Ora, mas na hora que você está fazendo essa expressão aqui, se você abrir esse produto daqui, você vai ficar com uma equação de segundo grau, na variável lambda, que você quer determinar. Ora, a primeira coisa que você faz quando você tem uma equação de segundo grau em mão, você olhar o discriminante dessa equação, ou seja, b² menos 4ac. Aqui é uma infelicidade, porque a gente tem outros ingredientes A e B na jogada, mas seria o seguinte: seria o quadrado desse negativo aqui, de A mais D, menos 4 vezes 1, vezes esse amigo que aqui está. Tá certo? Beleza? Aqui faltou, no lugar de b², faltou um AD menos B2, tá certo?
Na hora que você faz o produto disso, colocando corretamente aqui o termo que deveria ser, que é esse daqui, ó, o teu discriminante, ele fica sendo exatamente essa expressão daqui. E veja só, esse discriminante, ele é maior ou igual que zero, independentemente de quem sejam A, D e B. Ora, quando o discriminante de uma equação de segundo grau é maior ou igual que zero, você tem certeza que as raízes dessa equação são todas reais. Então, com este discriminante explicitamente colocado, certo? Eu já estou te informando parte, né, da justificativa do teorema espectral, quer dizer que os autovalores são reais. Então, isso, pelo menos para matrizes 2 por 2, vem de uma conta explícita de discriminante maior ou igual que zero para uma equação de segundo grau. Ok? Continuando, o que a gente tem que fazer? Bom, eu vou determinar explicitamente quem são esses autovalores, essas raízes dessa equação daqui. Bom, aí eu estou usando a nossa velha fórmula de Bhaskara aplicada aqui no contexto de interesse, tá certo? Então, vai ser esse menos B, que é A mais T, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A, que é 2, certo? Então, eu dei a notação lambda mais ou menos para você seguir aqui o mais ou menos. Então, se você está com lambda mais, nessa expressão é mais. Se você botou lambda menos, aqui é menos. Tá certo? E aí você vai finalizar a sua situação, porque na hora que você procurar, né, quem são os autovetores da matriz associado ou ao lambda mais ou ao lambda menos, você vai ter que resolver, né, um sistema homogêneo. Você vai ter que fazer isso daqui ser igual a 0, 0. Certo? Por quê? Porque o teu autovetor, V, em relação ao autovalor lambda, você tem AV igual a lambda V. Tá? Se esse aqui é o seu autovetor, então isso daqui é a sua matriz A menos lambda mais. Então, o produto de A menos lambda mais I vezes o vetor V tem que dar o vetor V. Tá certo? Na hora que você resolve, né, o sistema nulo, você vê que a primeira equação é essa daqui e a segunda equação é essa daqui. A boa notícia é que essas duas equações são equivalentes, tá certo? Justamente pelo fato de que, por escolha, né, essa matriz não é inversível. Uma maneira de você saber que a matriz não é inversível é que essa linha daqui é múltipla da linha de cima, tá certo? Então, você só precisa trabalhar com uma dessas equações. Geometricamente, o que você está dizendo, tá, é que os vetores colunas x e y, no plano, né, cartesiano, estão formando uma reta. Pura e simplesmente é isso que você está dizendo. Certo? Ok? Agora, você sabe, né, que autovetores associados a autovalores distintos, certo? Beleza? Eles são ortogonais. Então, se, por exemplo, se eu supuser que o lambda mais e o lambda menos são diferentes de zero, certo? O que você vai ter, né, é que você vai localizar os autovetores associados ao lambda menos na reta que passa pela origem e é perpendicular a essa reta daqui. Eu só tenho uma, porque eu estou no plano. Ok? Então, o que você vai fazer? Como matriz O, você escolhe um XY que satisfaça, que seja autovetor associado ao lambda mais. Ok? Depois, você, como segunda coluna da matriz O, você escolhe um XY que seja associado ao lambda menos. Mas você não escolhe esse XY de qualquer forma. Eu já os tenho ortogonal. Você faz o seguinte, você escolhe eles de forma que eles tenham tamanho 1. Se eles não tiverem, você divide pela norma. Então, isso aí já produziu uma matriz ortogonal. E quem é a matriz diagonal? Na primeira entrada da diagonal principal, você bota o lambda mais. Na segunda entrada, você bota o lambda menos. Isso para o caso, tá, em que o lambda mais é diferente do lambda menos. Ora, e se o lambda mais e o lambda menos forem iguais? Aí significa que o delta da sua equação é nulo. Mas se o delta da sua equação é nulo, o que tem que acontecer? O A é igual a D e o B é igual a zero.
Mas aí você tem que a sua matriz A é uma matriz diagonal. Ora, então quem é que eu escolho para a matriz ortogonal? Pega a identidade. Em qualquer uma das situações que você tem, você está conseguindo fazer a fatoração de teu interesse. Essa fatoração daqui, ó. A matriz A como uma ortogonal, seguida de uma diagonal, seguida da transposta dela. Certo? Isso, para a ordem maior, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas, por exemplo, se você já tem demonstração no caso 2x2, no próximo caso, que é o 3x3, você também vai sair bem na situação. A primeira pista, só a única observação nesse caso que eu vou fazer para você é o seguinte: quando você for olhar a questão de uma matriz dessa matriz não ser inversível, você aqui não vai ter apenas uma matriz 2x2, mas uma matriz 3x3. Você vai ter que fazer o determinante dela ser igual a zero. E esse determinante vai se expressar como um polinômio de grau 3 na variável lambda. Só que uma boa notícia para você: se um polinômio é grau ímpar, e os coeficientes dele são todos reais, então esse polinômio tem pelo menos uma raiz real. Ok? Esse é o primeiro passo para você demonstrar na sequência, né, a validade do teorema espectral em dimensão 3. Em algumas ocasiões que eu dei álgebra linear, eu fiz isso. Eu demonstrei diretamente o caso 2x2 com matrizes, depois eu demonstrei diretamente o caso 3x3 e o caso de dimensão n, os alunos já ficaram satisfeitos com isso. Evitou eu ter que me aventurar na ferramenta de cálculo dos multiplicadores de Lagrange, e deu um bom sentimento de trabalhar com os polinômios, que são chamados polinômios característicos. O aluno sentiu na unha por que o teorema estava sendo verdade. Eu recebi um feedback bem positivo de alguns alunos quando eu adotei essa abordagem para o teorema espectral. Claro, eu fiquei devendo a demonstração no caso completo, certo? Mas, em muitas ocasiões, é muito instrutivo, certo? Você, ao invés de dar uma demonstração que vale para todo o caso, você pegar alguns casos imediatos e dar uma demonstração que eu chamo de na unha. Você dialoga diretamente com ferramentas mais básicas, mais elementares, ok? Eu acho esse teorema uma preciosidade. E essa demonstração de dimensão 2, eu também acho ela muito bonitinha, a despeito de a gente estar trabalhando um caso muito específico do teorema, ok? Bom, deixa eu só fazer uma propaganda adicional desse teorema. Quando você trabalha no curso de Geometria Analítica e Sistemas Lineares, pelo menos lá no FRJ, quando eu estudei, isso era estudado. Lá o curso se chamava CVGA, Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, tá certo? Então, em muitas ocasiões, você se deparava, né, com subconjuntos do plano cartesiano que eram equacionados dessa forma daqui, tá certo? Por exemplo, se o teu A e C são iguais a 1, teu B é igual a 0, isso é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Se o teu A e C são números positivos e o teu B é nulo, isso é uma elipse. Se o teu A e C são números com sinais contrários e o teu B é nulo, isso é uma hipérbole, tá certo? E por aí foi, certo? O ponto de partida para você reconhecer qual é a única que está em pauta aqui é você perceber algo que é muito interessante. Essa expressão polinomial daqui, ela equivale a essa igualdade matricial que aqui está. E veja que essa matriz que aqui está, ela é uma matriz simétrica. Ora, se você, então, vem aqui e faz a decomposição espectral da sua matriz simétrica, que em pauta é essa daqui, tá certo? Na hora em que você escrever por extenso, você vai ter esta igualdade. Agora, se você chamar essa matriz aqui de matriz dentada ST, percebe? Essa matriz aqui é a matriz ST, só que escrita de forma em pezinho. E na hora em que você fizer este produto daqui, meu amigo, o que você tem é exatamente essa expressão daqui. Qual foi a vantagem disso? O que te inibe, em primeira mão,
de você fazer o reconhecimento da cônica que aqui está, é que tem um termo misto, XY, aqui atrapalhando. E quando eu migrei para novas coordenadas, ou seja, coordenadas SP, que dialogam com as coordenadas originais XY através dessa igualdade, eu simplesmente eliminei num passe de mágica esse termo misto de XY. E a eliminação desse passe de mágica deveu-se ao fato de que aqui eu tenho uma matriz diagonal. Certo? Então, é dessa forma que lá no curso de geometria analítica e sistemas lineares, tá certo? Você faz um reconhecimento de cônicas, pelo menos as que estão centradas, né, na origem, ok? Esse tipo de análise também vale quando você vai tentar reconhecer as quádricas. Mas aí o que vai acontecer é que a temperatura algébrica aqui aumenta um pouquinho, porque em vez de você ter polinômio homogêneo de grau 2 em duas variáveis, você vai ter polinômio homogêneo de grau 2 em 3 variáveis. Ok? Bom, vou aumentar, acho que você vai passar para ter... Deixa eu ver. Você vai ter aí uns bons termos, uns 6 termos, se não me engano. Tá bom? Mas não é o foco da gente agora. Certo? Então, em suma, tá? Recado central que eu tenho para dar para você em relação às matrizes simétricas, repito, é essa decomposição espectral que a gente fez aqui. Ó. Mais uma vez em tela. Tá? Eu tenho que qualquer matriz simétrica tem seus autovalores sendo números reais, ok? E não só eu tenho isso, mas eu posso fatorar a minha matriz A como sendo um produto de matriz ortogonal, matriz diagonal e matriz transposta. Okay? E com essa fatoração, eu, por exemplo, consigo resolver de forma extremamente elegante e matricial um problema de classificação de cônicas em geometria analítica. Ok? Bom, feita essa preliminar, tanto com matrizes ortogonais como matrizes simétricas, chegou a hora da gente desembocar naquilo que é o foco, né, do nosso curso. Certo? Que é a decomposição em valores singulares de uma matriz. Você vai ver que isso daí, de uma certa forma, é uma versão dessa decomposição espectral, só que tomado os devidos cuidados e as devidas adaptações, tá certo? Um ponto importante para a gente, tá, é considerar uma matriz que se chama matriz de Gram, tá certo? A matriz de Gram é a maneira de você, se não tem uma matriz simétrica, simetrizá-la. Por quê? Veja só. Você tem uma matriz qualquer, e eu não preciso partir de uma matriz que seja quadrada, não, tá? Uma matriz qualquer. Quando você vem aqui e olha para essa matriz K, que é A transposto vezes A, vamos olhar qual é a ordem dessa matriz. A matriz transposta a T vai ter ordem N por M. E a matriz A vai ter ordem M por N. Então, esse produto matricial aqui é de ordem N por N. Então, virou uma matriz quadrada. A outra coisa que é simples, mas é bom a gente dar destaque, é que essa matriz, chamada matriz de Gram, ela é simétrica. Certo? Como é que você vê isso? Primeiro, você quer a matriz é simétrica, você quer verificar se ela coincide com a suposta. Eu venho aqui, vou transpor a minha matriz K. Então, no lugar de K, eu vou escrever a expressão que a define, vou usar aquele produto de que a transposta do produto é o produto das transpostas, só que com a ordem invertida. A transposta da transposta é a própria matriz, e você desembocou novamente aqui na matriz K, que é a matriz de Gram. Então, você concluiu que a transposta da matriz K é ela própria, então você está concluindo que a sua matriz K de Gram é simétrica. Certo? Tem um outro fato que é extremamente importante da matriz de Gram, tá certo? É que não só ela simetriza a matriz A, como ela mantém a matriz, o posto da matriz. Então, isso é algo muito desejável. Por quê? Porque a decomposição em valores singulares da matriz, uma das informações relevantes que é colocado no enunciado
ao meu dispor, tá certo? Beleza? Para eu poder provar que a matriz de Gram tem o mesmo oposto que a minha matriz A, eu vou introduzir um conceito, e eu não vou procurar aqui ser muito, digamos assim, precioso, não. Eu quero te dar esse conceito para que fique bem claro para você o que significa ele, tá? Que é o seguinte, o que é a nulidade de uma matriz não necessariamente quadrada? Isso aí é o número de graus de liberdade que eu tenho na descrição do conjunto de solução desse sistema linear homogêneo aqui. O que significa esse número de graus de liberdade? É simples, olha. Você vem aqui, tá? É o número máximo de variáveis. Quando você tem uma igualdade dessa, eu tenho liberdade completa de atribuir valores a ela. E feita essa atribuição, as variáveis restantes estão amarradas, tá, a partir dos valores atribuídos por combinações lineares desses valores. Certo? Aqui faltou colocar por combinação linear desses valores, tá certo? Deixa eu te dar dois exemplos para que você mentalize o que eu quero dizer. Isso daí. Vamos supor que a minha matriz, tá, N por N, aqui faltou um N, tá desfalcado, seja máxima, ou seja, que a nulidade de A seja N, de Nair. Certo? Sabe o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo o seguinte, quando você vem aqui, né, nesse sistema linear, qualquer que seja a atribuição de valores que você faça para as variáveis de x1 até xn, certo? Vai dar certo. Ou seja, vai ser a solução desse teu sistema. Inclusive, tá, de forma particular, é o seguinte, se, por exemplo, você, para cada j que você considerar de 1 até n, você faz o seguinte, teu xi, no vetor coluna de x1 até xn, vai ser 1 se o teu i é igual a j, vai ser 0 se o teu i é diferente de j. Quando você multiplica a tua matriz A por esse vetor, tá, o que você obteve foi exatamente a jésima coluna da tua matriz A. Ora, então você está dizendo o seguinte, que todas as colunas da sua matriz A são nulas. Ora, então o que você está dizendo é o seguinte, a tua nulidade é máxima, quando a nulidade é igual a N, eu não tenho outra alternativa para a minha matriz A, além dela ser a matriz nula. Ou seja, a tua matriz nula é a matriz que te dá a maior liberdade possível de atribuição de valores para você materializar soluções do seu sistema. Ok? No lado reverso disso, quando você tem uma matriz linha, que é diferente de zero, certo? O que você tem é que a nulidade dessa sua matriz é n-1, onde n é o número de colunas que você tem aqui, ou o número de entradas, já que a sua matriz é linha. Tá? Vamos ver por que disso. Já que a minha matriz é diferente de zero, eu vou supor, para fixar as ideias, que essa primeira entrada aqui é diferente de zero. Ora, aí o que acontece? Né? Eu venho aqui, quando você forma aquele sistema linear homogêneo, que eu coloquei aqui, escrito, a notação matricial, eu só vou ter esta linha multiplicada por esta coluna. E aqui vai ser apenas o número zero. Então, esse sistema linear aqui, no caso desse exemplo 8.2, ele desemboca nessa equação única, nessa equação daqui. Tá certo? Ora, veja bem, eu estou supondo, para fixar as ideias, que esse meu A1 é diferente de zero, tá certo? Então, se eu pegar essa turma daqui e mandar para o outro lado da igualdade, tá certo? Com sinal menos, veja o que está ocorrendo. Eu tenho liberdade total de atribuir valores ao meu bel prazer para as variáveis de x2 até xn. Mas, uma vez que eu fiz essa atribuição, e aí eu fiz com total liberdade, por isso, graus de liberdade. Depois que eu atribuir livremente valores de x1 até xn, aí eu não posso mais atribuir com liberdade o valor de x1. Ele está amarrado
a esses valores atribuídos por combinação linear, como aqui está. Então, é por isso que, para uma matriz como essa daqui, você perceba que a nulidade, o maior grau de liberdade que eu tenho para atribuir valores na solução é n-1. Um fato que vem destacado aqui, ó, é que tanto no exemplo 8.1 como no exemplo 8.2 tem uma coisa importante entre o posto da matriz e a sua nulidade, tá certo? É que a soma do posto com a soma da nulidade dá exatamente o número de colunas da sua matriz. Você não acredita? Vamos lá. No exemplo 8.1, a gente chegou à conclusão que a matriz era a matriz nula. Ok? Então, o posto da matriz nula é nulo. E a gente chegou à conclusão que a nulidade era máxima. Aliás, esse foi o ponto de partida, diga-se de passagem. Ora, 0 mais n dá n, que é o número de colunas. No exemplo 8.2, eu tenho uma matriz linha que é diferente de 0. Bom, então, o número máximo de colunas, né, que são linearmente independentes, é 1. Ora, mas como assim? Sim, porque quando você tem uma matriz linha, tá certo? As colunas são simplesmente matrizes 1 por 1, números, certo? Então, basta o número máximo de elementos linearmente independentes, né, no conjunto de matrizes 1 por 1 é 1. Ok? Bom, se o posto dessa matriz é 1, e se n-1 é a sua nulidade, 1 mais n-1 dá n, que é o número de colunas da sua matriz. Ok? Mas isso não fica restrito apenas aos exemplos que a gente acabou de trabalhar diretamente. Isso é um fato geral, que é o teorema do posto nulidade. Se você lida com a álgebra linear, das transformações lineares e dos espaços, subespaços vetoriais, o que esse teorema estaria dizendo para você é o seguinte: quando você tem uma transformação linear, a dimensão do núcleo, que é a maneira geométrica de você falar da nulidade, mas a dimensão da imagem, que é a maneira geométrica de você falar do posto, isso aí é a dimensão do domínio da sua transformação linear, que é a maneira geométrica de você falar do número de colunas da matriz. Ok? Bom, se você demonstra esse teorema, tá certo? Tem um lemazinho importante que é bom destacá-lo porque ele vai ser usado de forma contundente. Suponha o seguinte, que você tem uma matriz A e que R seja o posto dessa matriz, tá certo? E vou supor o seguinte, que D1 até DR sejam R colunas linearmente independentes de A. Eu posso fazê-lo porque eu estou dizendo que o posto da matriz é R, tá certo? Aí o que eu faço é o seguinte, a essas R colunas linearmente independentes, eu adiciono uma outra coluna, que é a coluna V. Certo? Então, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, eu consigo escrever essa coluna adicional como combinação linear das colunas de V1 até DR. Ok? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho escalares de lambda 1 até lambda R e lambda, de modo que eu possa escrever essa combinação aqui. Por quê? Bom, eu posso, a princípio, botar todo mundo igual a 0. Essa é uma possibilidade. Tá? Agora, veja o seguinte, eu não posso ter uma escolha dessa, tá certo? Que o lambda seja igual a 0. Porque se o lambda fosse igual a 0, eu recairia de que a combinação linear de lambda 1 V1 até lambda R DR seria nulo. Ora, mas o que eu tenho é que essas colunas de V1 até VR são linearmente independentes. Se isso ocorresse, então, a única opção que eu teria para esse lambda 1 até o lambda R seriam todos nulos. Ora, mas eu já tinha um lambda igual a 0. E se eu estou dizendo que se o lambda é igual a 0, a única chance que eu tenho são todos os lambdas de 1 até R serem nulos, então estou te dizendo que as colunas de V1 até VR mais a coluna V são linearmente independentes. Ora, mas isso não é possível,
porque R é o número máximo de colunas linearmente independentes que eu posso ter na minha matriz, porque R é o posto da matriz. Então, está descartada a opção de o teu lambda ser igual a zero. Ora, mas se o teu lambda é igual a zero, o que é que você faz? Você pega esta soma daqui, que está em azul, e manda para o outro lado da igualdade com sinal menos, e manda o teu lambda, que é diferente de zero, dividir. E você vai obter, então, o teu V como esta combinação linear que aqui está. Tá certo? Então, frisando, se você tem uma matriz posto R, se você pegou R colunas que são linearmente independentes, as outras colunas da sua matriz A podem ser expressas como combinação linear dessas colunas, dessas R colunas que você pôs em destaque. Certo? Bom, e aí o que acontece é que isso daí é basicamente a peça-chave que você precisa para demonstrar o teu teorema do posto em nulidade. Tá? Você, breve aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever a sua matriz A, né, destacando as suas colunas, certo? Eu vou fazer uma suposição que não é perda de generalidade, que as R primeiro colunas, nessa dissecação aí da matriz A em colunas, sejam linearmente independentes. O único preço que você teria que pagar se essas não fossem é que você teria que lidar muito de forma mais, digamos assim, chata, com indexação de colunas e variáveis. Essa é a única coisa que impactaria na sua prova, tá certo? Você teria uma anotação mais carregada para expressar o que você quer. Certo? Bom, está colocado aí que o teu posto é R. O que você quer chegar é que a nulidade da sua matriz é N menos R. Ora, se o teu alvo é nulidade, então você tem que colocar em destaque o sistema homogêneo do qual você extrai esse número, nulidade. Certo? Agora tem uma coisa que é importante, que a gente fez lá na primeira aula, tá certo? Quando você multiplica uma matriz A por um vetor coluna como esse, o resultado é você pegar o x1 vezes a primeira coluna, sucessivamente até o xn vezes a nésima coluna. Como as colunas da sua matriz A foram colocadas como sendo de V1 até Vn, o que esse cara daqui vai ser exatamente essa combinação linear que está em destaque aqui do lado esquerdo. Certo? Agora tem uma coisa que é importante. Como as colunas, vetores coluna de V1 até Vr são linearmente independentes, os vetores de Vr mais 1 até Vn, cada um deles se expressa como combinação linear desses vetores iniciais, de V1 até Vr. E essa combinação linear está colocada aqui, ó, do J variando de R mais 1 até N, eu tenho combinações lineares desse tipo. Certo? Bom, na hora que você coloca essas combinações lineares desse tipo aqui, tá certo? E lembrando que uma combinação linear não trivial de vetores linearmente independentes só admite os escalares sendo todos eles iguais a zero, o que você vai fazer é desembocar nesta situação que aqui está. Ou seja, do x1 até o xr, eu consigo, né, expressar cada um deles como combinação linear do xr mais 1 até o xn. Sabe o que eu estou te dizendo? Estou te dizendo o seguinte, que para as variáveis xr, que variam de j igual a r mais 1 até xn, eu tenho total liberdade de atribuir valores para ela. Só que uma vez que eu atribuir valores para as variáveis xj, de j variando de r mais 1 até n, cada uma das variáveis xi, e variando de 1 até r, fica amarrada a esses valores por combinação linear, como está posto aqui, essa igualdade. Só que eu estou te dizendo, de outras palavras, que o posto da sua matriz, né, é n menos r mais uma unidade, ou seja, n menos r. Aliás, perdão, a nulidade da sua matriz é n menos r, tá certo? Ora, se você passa o r para o outro lado, beleza? O que você vai ter aqui, a nulidade mais o posto r dá o número n de colunas, e assim você demonstra o seu teorema do posto e nulidade. Tá certo? Então, esse
é um ponto central, que vai nos garantir agora que o posto dessa matriz de Gram, que é a peça-chave, né, para a decomposição em valores singulares, que ele é mantido, tá? Ele tem a matriz de Gram, da sua matriz A, tem o mesmo posto que a sua matriz original, tá certo? Como é que você faz isso? Pura e simplesmente, o que você tem que observar é que, para que você prove que as nulidades, né, que os postos sejam os mesmos, dado que as matrizes de Gram e a matriz A têm o mesmo número de colunas, o que você tem que observar é o seguinte: para provar que as nulidades coincidem, você tem que provar que esses dois conjuntos aqui sejam iguais. Ou seja, você tem que provar que AX é igual a zero exatamente quando o KX é igual a zero. E a conta está aqui. Quando você olha este produto daqui, tá certo? Se você substituir a sua matriz K pela definição dela, que é A transposto vezes A, você consegue separar esse produto deste formato que aqui está. Ora, mas esse produto de transpostas é a transposta só que com a ordem invertida. Mas multiplicar um vetor transposto por ele próprio é o módulo dele ao quadrado. Percebam uma coisa: se você disser que o Kx é igual a zero, você está dizendo que o Ax é igual a zero. Ora, mas dizer que o Ax é igual a zero também diz para você, tá certo, que o Kx é nulo. Então, você está tendo exatamente a equivalência. Kx é igual a zero exatamente quando Ax é igual a zero. Ora, então, esses conjuntos são iguais, e esses conjuntos são conjuntos de solução dos sistemas homogêneos associados. Ora, se os sistemas têm mesmo conjunto de solução, mesmo é a nulidade que você tem para as matrizes que geram os sistemas. Ok? Então, esse é um ingrediente fundamental que a gente tinha para poder chegar na nossa decomposição em valores singulares. E por último, a cereja do bolo é a própria decomposição em si. O ponto fundamental que a gente começa é chamando a sua atenção de que os autovalores da matriz de Gram são números maiores ou iguais a zero. Tá certo? Por que isso ocorre? Uma esperteza algébrica, pura e simplesmente. Você vem aqui e considera essa expressão, que é lambda vezes a norma quadrada do x. Tá? Eu estou supondo que o meu x é um autovetor da matriz de Gram, e estou supondo que o lambda é um autovalor qualquer. E o x é um autovetor associado a esse valor, autovalor lambda. Na hora que você puser isso daqui, tá certo? Se eu coloco esse lambda aqui dentro do produto escalar, quem vai aparecer aqui é a matriz Kx. Mas a minha matriz K, ela é A transposto vezes A. Então, na hora que eu faço essa substituição, eu fico com a segunda, com essa igualdade daqui. Quando você passa esse A para o outro lado da vírgula como A, o que tem desse lado daqui é exatamente o produto escalar do AX por ele próprio, que é a norma quadrada do AX. Ora, como o teu x é diferente de zero, e como esse produto escalar de x por ele próprio, que é a norma quadrada de x, mandando esse amigo aqui para o lado de cá, dividindo, eu fico que o meu lambda é o quociente de dois números positivos. Ora, então isso aqui vai ser maior ou igual que zero. Não está descartada a opção de AX ser nulo. Tá certo? E aqui que vem um conceito fundamental, que são os valores singulares da sua matriz. O que são os valores singulares da matriz? Você olha os autovalores da matriz de Gram e tira a raiz quadrada deles. Eu tenho o direito de fazê-lo porque eu acabei de provar para você que os autovalores da matriz de Gram são números positivos, ou nulos. Tá? Então, vamos lá. Cereja do bolo, né, para a gente terminar o nosso mini curso. Eu tenho uma matriz de posto R, estritamente positivo, tá certo? E vou supor, né, o posto R, estritamente positivo. Então, a informação importante para a gente é o seguinte: a tua matriz possui R valores singulares estritamente positivos, não necessariamente distintos, que a gente costuma usar essa notação, sigma 1 até sigma E. E, além disso, o que vai rolar? Eu vou conseguir produzir matrizes P e Q com essas ordens que aqui estão, tá certo? Cujas colunas são colunas que formam vetores ortonormais. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou dizendo para você
preste atenção nisso, que as matrizes P e Q são matrizes ortogonais, certo? Seria se as ordens aqui, ó, se as matrizes P e Q fossem matrizes quadradas, ok? Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você outra coisa. Eu estou dizendo para você é que as colunas, tanto da matriz P quanto da matriz Q, formam conjuntos ortonormais, tá? É bom que fique claro isso para você, tá bom? E aí o que acontece é isso, ó. Se você tiver essa matriz, vai aparecer essa decomposição aqui, tá bom? É isso que está em pauta, pura e simplesmente, tá? Em muitas ocasiões, se você colocar aí na internet algumas coisas, vai aparecer uma decomposição desse tipo daqui, uma expressão desse tipo. Há tempos atrás, eu fui ver alguma coisa sobre a tal da Cambridge Analytica, que foi aquele episódio controverso sobre a eleição do Donald Trump em 2016, que houve uma empresa que usou ciências de dados para vasculhar os eleitores americanos. Então, na hora em que eu digitei aquilo, apareceu uma imagem que era um desenho caricato do Donald Trump, e ao fundo tinha uma expressão desse tipo daqui, que era exatamente a decomposição em valores singulares. Tá? Essa é uma ferramenta importante lá que os cientistas de dados gostam de usar. Essa é uma meta que eu tenho que ter à minha frente para poder saber exatamente e pormenorizadamente por que isso daí é tão importante em ciências de dados, certo? A tua matriz sigma aqui, maiúscula, vai pegar esses valores sigma minúsculos e colocar aqui na sua diagonal principal. Então, vamos finalizar rapidamente a demonstração desse teorema, tá certo? O lance é o seguinte, a tua matriz de Gram, ela é simétrica. E uma das coisas que a gente viu é que eu posso fazer uma decomposição espectral de uma matriz simétrica com esse padrão que aqui está, certo? Onde a tua matriz lambda maiúscula é uma matriz diagonal e a tua matriz R é uma matriz ortogonal. Certo? Uma coisa que é bom a gente ter em mente é o seguinte: quando você tem essa igualdade daqui, você pode passar essa matriz que aqui tem um transposto, multiplicando pela direita, simplesmente sendo a sua matriz original. Porque o que você estaria fazendo é mandar ela para o outro lado, multiplicando pela inversa. Mas a inversa da transposta de uma matriz ortogonal é a própria matriz. Certo? Então, essa igualdade daqui quer dizer o seguinte, ó, e dado que os ingredientes dessa matriz são esses sigmas, e fora disso não há mais nada, você tem uma espécie, quase uma espécie de equação de autovalores e autovetores. Tá certo? Tá. Seria alguma coisa desse gênero daqui, ó. Agora, se você definir os vetores P sendo essas coisinhas que estão postas aqui, e eu vou deixar para você a tarefa do cafezinho de verificar o algebrismo que aqui está, o que você mostra pelas escolhas que estão em pauta aí, de lambda, tá? Em relação a isso daqui também, ó, é que o produto escalar do PI pelo PJ vai dar exatamente essa dupla informação aqui. Isso significa que você está dizendo que as colunas da matriz P formam um conjunto ortonormal, certo? E a ortonormalidade, né, dos vetores, né, dos elementos da sua matriz Q, é que você os escolhe porque isso está vinculado, tá certo? Com autovalores de matrizes simétricas, uma matriz simétrica, que é a matriz de Gram. Isso está aqui, ó. Beleza? Feita essa conta, você obtém exatamente sua decomposição singular. Tá certo? Então, veja, se você tivesse uma matriz A, beleza, que fosse simétrica, tá certo? Um bom exercício para você verificar se você está antenado com o que está sendo posto, como é que ficaria, então, se a minha matriz A, tá, é uma matriz simétrica de posto E. Então, aqui o teu M e o teu N são iguais.
certo? Quem seria, então, a decomposição singular da minha matriz, certo? Como exercício para você, tá ok? Bom, isso é basicamente tudo que eu queria falar para você, tá certo? 2 aulas de 2 horas para todo esse elenco de conceitos e de contas que a gente fez é um pouco ansioso, mas o ponto da gente aqui é chamar a sua atenção de que alguns ingredientes da álgebra matricial, eles podem ter decantações em aplicações que escapam, num momento inicial, a nossa atenção, tá certo? Eu acho que a gente devia fazer uma propaganda mais positiva da aplicabilidade, não só da álgebra linear, mas da álgebra matricial também. Aquele livro que eu coloquei como uma das referências bibliográficas para você, no nosso primeiro encontro, que é o livro do Peter Over, com o colaborador dele, ele tem um repertório extremamente interessante de aplicações, e não só em termos de aplicação, mas também em termos teóricos de alguns assuntos que não são colocados em pauta nos debates usuais que a gente tem dos cursos de álgebra linear, certo? Eventualmente, esse elenco de notas deve ser polido e uma edição talvez menos ansiosa de exposição seja ofertado para vocês em outra ocasião. E eu espero que nessa ocasião eu já tenha adicionado, né, pelo menos a análise em decomposição em componentes principais, que é o principal tema que vem na sequência usando essa decomposição em valores singulares. Tá? Eu fico por aqui e agradeço a presença de todas e de todos. Até agora no chat não tem nenhuma dúvida, então se alguém tiver uma dúvida, puder colocar aí, por favor, para a gente poder estar passando para o professor Magno. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, e se alguém quiser, depois com mais calma, pode me enviar perguntas, que aí eu leio com calma e respondo a todos, tá ok? Eu vou escrever então aqui o e-mail, tá? magno_branco@yahoo.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre o tema do curso ou outras coisas, então estou à disposição, ok? Fiquem à vontade e podem canalizar suas dúvidas para lá, se for o caso, tá bom? Bom, já que não temos muita dúvida, né? Vamos terminar agora o nosso mini curso. Obrigada a todos que participaram deste mini curso. O formulário de presença está disponível no chat das conversas e esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos nessa atividade. Um abraço e boa tarde a todos. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. E espero que o mini curso tenha colocado a curiosidade para que você persiga esse tema fascinante. Tem muita coisa ainda pela frente, tá certo? E para aqueles que estão interessados em ciências de dados, o aviso de que não é apenas a álgebra linear a única ferramenta matemática, ok? Mas, de qualquer forma, é um assunto fascinante. Boa tarde, muito obrigado. E bom congresso, bom evento para todos. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora pelo convite e estou à disposição no meu e-mail para responder as dúvidas. Ok? Boa tarde.